Olá, você vai fazer prova do Revalida, prova do INEP agora em 2023? Então se liga aqui comigo, eu sou o Vinícius, professor de pediatria e quero falar de um tema que vai cair na prova. Com certeza, na pediatria vai cair emergências pediátricas. Você tem alguma dúvida disso? Eu não. Então vamos trabalhar crise convulsiva em pediatria. Qual é a crise convulsiva mais comum em pediatria? Crise convulsiva febril. Ela tem algumas características, não é isso? A crise convulsiva febril, ela aparece em crianças numa faixa etária específica, de 6 a 60 meses, ou seja, entre 6 meses e 5 anos. A gente vai encontrar na literatura idades um pouco menores e até maiores, mas a idade padrão na qual elas acontecem, a faixa padrão, é 6 meses a 60 meses. Outro detalhe muito importante, para eu caracterizar uma convulsão febril, aquela clássica, também conhecida como simples, eu tenho algumas características. Quais são essas características? É uma crise, vamos lá, vem comigo, tônico-clônica generalizada. Crise tônico-clônica generalizada. Convulsão febril clássica, simples, nunca será focal. Outro detalhe, ela tem um tempo de duração muito curto. Ela tem um tempo de duração tão curto que o mais comum é que a criança chegue à unidade de atendimento, ao pronto-socorro, por exemplo, sem a crise, a não ser que ela seja vizinha do hospital. Do contrário, ela vai chegar e a crise já passou e você vai ter que tomar alguma atitude. Mas vamos lá, é uma crise tônico-clônica generalizada, acompanhada geralmente de febre alta, de curta duração. E outro detalhe, olhe para as 24 horas próximas. Essa convulsão não vai se repetir. O grande diagnóstico diferencial de uma convulsão, uma crise convulsiva febril, é com o quê? Numa emergência, é com a meningite. A crise convulsiva febril, ela não se repete nas próximas 24 horas. Então, se eu tenho uma criança com crises convulsivas febris se repetindo dentro de 24 horas, eu tenho convulsão e febre, não tem como não pensar em meningite. E aí, ficou na dúvida, isso é igual ao quê? Isso é igual... Fiquei na dúvida, será que é meningite, Vinícius? Não sei. Punção lombar. Tem que fazer a punção lombar. Estou na dúvida, faço a punção lombar. Mas há algumas regras básicas. Uma delas é a seguinte: na crise convulsiva com febre, comparando com a meningite, para crianças muito pequenas, um lactente jovem com menos de 6 meses, vai ser tão difícil ele me mostrar clinicamente sinais de hipertensão intracraniana, sinais meníngeos, até pela presença da fontanela, que abaixo de 6 meses tem febre, tem convulsão, é obrigatória a punção. Então, abaixo de 6 meses é obrigatória a punção, para afastar a meningite. Acima dessa idade, eu vou avaliar clinicamente. Logicamente que uma criança com 9 meses de idade me preocupa mais do que uma criança com 2 anos, que, em tendo meningite, terá sinais meníngeos. Então, crise convulsiva febril, convulsão mais comum na infância, em geral há uma história familiar e o prognóstico é muito bom. Benigno o quadro, a tendência é que o quadro não se repita, não indica o uso de anticonvulsivante no dia a dia. Então vamos fazer um resumo dessa história, porque isso pode ser apresentado numa prova, tem muita chance de cair, de aparecer esse ano. Vamos lá, crise convulsiva febril, idade em que acontece 6 a 60 meses, febre alta, tônico-clônica generalizada de curta duração. Grande diagnóstico diferencial, meningite. Aconteceu em criança com menos de 6 meses, é obrigatória a punção lombar. Crianças maiores, é necessário avaliar clinicamente. Estou na dúvida, faça a punção lombar. A literatura diz que se você faz punção lombar de maneira correta, pelo menos 80% nada mostrarão. Então, para você não deixar passar nenhuma meningite, funcione mais do que existam as meningites. Você não deve deixar escapar uma meningite. Então a gente já entendeu quando deve funcionar e já entendeu que a crise convulsiva febril, isoladamente, tem ótimo prognóstico. Até a próxima.